Senhor amado, muito obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de estar aqui, ó Pai, na Tua presença, na igreja que o Senhor formou, a qual nós somos extremamente gratos, ó Pai, por podermos viver em comunidade contigo e com os outros. Que esse tempo aqui seja um tempo proveitoso, que o Senhor tenha liberdade e para trabalhar em cada um de nós, os nossos corações, quebrantando, amolecendo, nos levando à direção que o Senhor gostaria, para que nós possamos ser cada vez mais servos, que sejam dedicados ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem chegou cedo aqui teve uma experiência pentecostal. Não sei se vocês... Eu encarei assim, né? Eu cheguei aqui, né, e coloquei os slides, e aí apareceu um ruído branco aqui, tipo aquele, lembra quando a gente tinha televisão que terminava a programação e ficava, né? E aí alguns que chegaram aqui falaram, essa aula está incrementada, você pôs até o ruído branco ali, né? E não era realmente ruído e tal. Eu falei, opa, peraí, esse negócio aqui deve, né? Quem tem uma pegadinha pentecostal já poderia associar uma coisa a outra, né? Mas enfim, e agora estamos redondos aí, então pelo menos em termos de apresentação a gente não deve ter ruído. Mais algumas coisas que eu queria colocar antes da gente começar, né? O contexto desse período que a gente tem tido nas últimas semanas e mais para frente está falando sobre família, né? E esse aqui, ruídos na comunicação, não necessariamente vai ter o tempo todo a pegada de família, né? Então, quando montei para que fosse uma coisa mais ampla, mais na mente de vocês, quando quiserem associar, se quiserem associar com família, tanto melhor, tá? Uma outra coisa também que coloquei aqui, a comunicação que eu vou estar trabalhando aqui é mais uma comunicação pessoa a pessoa, tá? Não estou falando de comunicação de massa, né? Não estou falando de comunicação um a um, tá bom? Essa é a lógica aqui para vocês não se confundirem. Então nós vamos lá, né? A gente vai ter 5 pontos para serem trabalhados até o final. A primeira delas, a gente vai fazer uma definição do que é o ruído. Afinal de contas, o que é o danado do ruído, né? Como é que ele se manifesta? Vamos procurar classificá-los, né? Para a gente até poder discernir, olha, esse ruído, agora que ruído é? Né? É um ruído físico, é um ruído fisiológico? Então a gente vai procurar abordar um pouco isso. Até porque, para a correção de cada um dos ruídos, é interessante que a gente saiba o tipo dele, a classificação dele, tá? Depois nós vamos falar um pouquinho de ruídos que são barreiras para uma boa comunicação. Olha, se eu quiser uma boa comunicação, quiser ter uma DR adequada, se eu quiser ter um trabalho de reconciliação com algum irmão adequado, que eu vou precisar me comunicar e tal, quais são aquelas coisas que impedem que isso ocorra de uma forma adequada, de uma forma eficiente, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos, porque no final das contas, quando a gente está falando ruídos na comunicação, a gente está falando o seguinte, olha, relacionamentos com pessoas. Então a gente, apesar de estar tocando sobre o ruído, né, na comunicação, relacionamentos é algo importante. Então preparei alguns slides, poucos aqui, sobre relacionamentos. Depois no final, eu não entendi nada, tá bom, olha, então aqui assim, tem 6 ou 7 aplicações. Se você entender o último slide, eu já vou ficar muito agradecido, porque você já consegue sair na prática para fazer a aplicação, né? E vamos terminar com uma oração, tá? Então, esse é o quadro que a gente está pretendendo seguir. Vamos ver se a gente consegue. Como tem feito... 2025 eu tenho mexido um pouquinho. Alguns de vocês sabem que eu ganhei um certo apreço por escrever contos, né? Então,
geralmente quando eu estou preparando o estudo, eu lembro de um conto que eu escrevi e tal, que está relacionado, e aí eu trago aqui. A Glaucia fala assim, você não vai falar do conto, né? Eu falei, não, nunca vou falar do conto, mas se você quiser, no QR Code que está aí, clica, e depois, em casa, você pode fazer uma leitura, né? Esse eu só vou ficar um pouquinho aqui, porque acho importante. Esse é a saga de uma cafeteira, ele é até um dos contos mais longos que tem, e eu queria aproveitar o gancho, porque os personagens aqui giram muito em torno da família do Edilson, né? Então, muitos que conhecem o Edilson, né, eu gostaria de fazer uma parte aqui para a gente estar orando por ele, né? Aqueles que não conhecem, o Edilson está com tumor cerebral, as coisas não, assim, têm caminhado de uma forma interessante, muito pelo contrário. E então tem sido um momento, desde começo de fevereiro até agora, muito difícil para a família. E eu vou pedir para o Guilherme Wood orar por nós. Pode ser, Guilherme? Pai amado, nós somos muito gratos, Pai, pela vida de Edilson, sua família. Que o Senhor nos fortaleça em fé, que a nós, o Senhor nos use como instrumentos nas tuas mãos para darmos conforto, ajudarmos da melhor forma possível, Pai, nesse momento tão difícil. O Senhor abençoe a Cláudia, o Lucas, Raquel, o Felipe, a Fernanda, com tudo que eles estão passando. Também a mãe dele, a sogra dele, que estão lidando com essa situação tão difícil na casa deles aqui, Pai. Que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor nos dê consolo e nos use para consolo dessa família tão querida da nossa igreja. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, vamos dar uma continuidade. Olha, nós temos alguns lugares aqui. São em 4 aí, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e um sexto ali. O único detalhe, quem chega na frente é onde a gente pega as perguntas mais complexas, então se preparem aí. Zé, não dá para ficar no fundão como de sempre. Por favor, vem aqui para frente. Então tá bom. Ó, nós temos mais... temos mais 2 lugares aqui na frente. Pode vir. Beleza. Então, gente, vamos lá, ó. Como eu comentei, o primeiro tópico, o que é o ruído, como são classificados. Então, para falar um pouco de ruído, eu fui pegar alguns especialistas em comunicação. Esse aqui é uma dupla muito clássica e tal, que fala sobre comunicação. E ele diz assim, que ruído é qualquer interferência que impede que uma mensagem seja compreendida como o emissor pretendia. Tem uma certa obviedade, mas não deixa de ter uma profundidade aqui. Então vamos entender, porque esse será o conceito de ruído que a gente vai usar até o final. É qualquer interferência que impede que uma mensagem seja compreendida como o emissor pretendia que ela fosse compreendida. Tudo bem? Então, com isto em mente, vamos começar a dar uma olhada nas classificações de ruído. Nós procuramos colocar aqui 5 classificações. Me parece que essa lista é exaustiva, mas eu não descarto que algum irmão fale assim, Pedro, tem uma 6ª. Aí a gente discute, vê se não encaixa numa das 5. Na próxima vez que eu for dar, eu incremento. Mas o primeiro que eu queria abordar com vocês, aliás, eu vou falar de todos eles, depois eu vou falar de um a um. Mas vamos dizer o seguinte, ó, existe um tipo de ruído que é um físico. O que é um ruído físico? Estou falando com o Marcelo, mas por alguma razão tem um ambiente, extremamente movimentado e barulhento, e aquilo que eu falo para o Marcelo, muitas vezes ele não compreende, porque o ruído físico se manifesta e impede com que chegue lá.
né? Vou dar um exemplo que na verdade aconteceu, que dia que foi, Glaucio? Sexta, né? Sexta noite, a gente estava voltando, inclusive da casa do Edilson, aí deu uma fomezinha, falei, vamos numa coisinha rápida e tal, vamos passar no McDonald's, né? Aí nós chegamos no McDonald's, o drive-thru virava o quarteirão, né? Falei, não, então vamos entrar, a gente pega rapidinho e tal. Aí nós entramos aqui na Unicamp, parece que está tendo as Olimpíadas entre universidades e tal. Ô, gente, pensa num ambiente ruidoso, multiplica por 10, você começa a ter uma ideia de como é que estava aquilo, né? O que impedia que a gente conversasse. Ó, então vamos comer e vamos embora, né? Então é um ruído físico. O segundo é um ruído fisiológico, né? Até estava comentando, né? Falei, olha, tá faltando orelha para mim aqui agora, né? Porque eu comecei a usar esse ano um aparelho auditivo, né? Então isso aqui é um bloqueio fisiológico, não ouço bem, né? Então eu preciso do dispositivo para me ajudar a ouvir. Quando eu digo falta orelha, porque você põe o óculos, põe o aparelho, põe isso aqui, daqui a pouco eu vou precisar. Todo mundo não quer ter a orelha de abano, né? Eu vou ter que ser o inverso. Eu vou dizer, olha, como é que faz para ter a orelha de abano, para ver se cabe tudo aqui, né? Mas é um ruído fisiológico, né? Um terceiro é um ruído psicológico. O que é um ruído psicológico? Olha, já deve ter acontecido com vocês algumas vezes. E vou pegar agora, vou até espiritualizar um pouco. Às vezes você entra numa relação de oração com o Senhor, mas tem umas coisas na sua cabeça que te impedem de você orar legal, né? É alguma coisa que você precisa fazer e ainda não fez, né? Alguma coisa que provavelmente vai acontecer ali na frente, você não está preparado. Enfim, aquilo toma a tua cabeça, né? E aquilo cria um certo ruído. E aí a tua oração com o Senhor, o que acontece? Você começa a orar, volta, vem, vai, né? Fica aquilo porque aquele ruído psicológico está na tua mente, né? O quarto é um ruído semântico. O que é um ruído semântico, né? Vamos lá, nós estamos aqui no ambiente aonde talvez seja um dos lugares que maior tem este tipo de ruído. O ruído semântico é aquele quando a gente começa a utilizar muitos termos abstratos, e nos termos abstratos cada um tem uma compreensão, né? Então, por exemplo, quando a gente está num ambiente isento, ou não vou dizer isento, mas com pouco a abstração, a gente vai falar cadeira, todo mundo, né? Lembra a cadeira, fala chão, fala luz, fala aí, né? A hora que você vai falando de substantivos, dificilmente tem problemas semânticos. Pode ter um aqui ali, mas enfim, é alguma coisa mais confortável. Mas quando você começa a falar de fé, liberdade, graça, misericórdia, né? São conceitos abstratos, e dependendo do background de cada um aqui, um entende que liberdade é uma coisa, outro é um pouco diferente, outro é isso, outro é aquilo e tudo mais, né? Então é onde os ruídos semânticos muitas vezes impedem uma boa comunicação, né? E por último deles, o sociocultural. O que é o sociocultural? O sociocultural é aquele que se manifesta de algumas formas. Pode ser idade, né? É um idoso falando com um jovem, né? Esse aspecto geracional faz com que a linguagem de um seja diferente do outro, né? E aí podem ter ruídos com relação a isso. Pode ser com relação ao aspecto de cultura, né? Quem aqui já não teve dificuldade, por exemplo, você vai para o sul, você começa a ouvir alguns termos ali que você nunca ouviu na sua vida, né? A hora que você vai para o Nordeste, a mesma coisa. E entendendo também o seguinte, a hora que o nordestino vem para cá e o gaúcho também, então são aspectos que assim, olha, palavras e mesmo expressões e mesmo contextos, né, vão dar uma certa confusão, né? Então esses 5 tipos de ruídos, vamos olhar para eles com um pouquinho mais de detalhe, tá? Vamos pegar o físico em si.
Então o físico, a gente pode descrevê-los em 3, né? Interferências externas. Vamos pegar um caso clássico aqui, que de certa forma eu me considero como uma fonte de ruído. Você termina a igreja, tem 2 irmãos conversando, e você chega lá e... Às vezes você chega e agrega, às vezes você chega e fala, ih, caramba, estava tendo uma comunicação interessante aqui, e a minha presença fez com que aquilo ou cessasse, né, ou tomasse um outro rumo, né? Então, às vezes, acontece das interferências externas. Às vezes é muito legal, às vezes você chega, colabora, mas é bom que a gente tenha um certo cuidado com relação a isso, né? O aspecto de sons que eu comentei, então eu falo, olha, se tiver muito som num ambiente onde você está, isso vai impedir. E distrações ambientais. Distrações ambientais acontecem nas nossas casas, eu imagino com alguma frequência. Você está lá vendo, sei lá, um programa na TV, sua esposa vem conversar com você. Aí você quer prestar atenção na TV e conversar com ela, né? Definitivamente, a comunicação não vai se dar de uma forma adequada, né? Então o que você faz? Fala para ela voltar depois, não é isso? Né? Não, na verdade você tem que desligar a TV e olha, vamos conversar, né? Na próxima você fala assim, olha, quando for assunto muito importante, a gente conversa, mas quando não for, deixa eu continuar vendo aqui, o Palmeiras está levando uma surra animal aqui, deixa eu sofrer aqui. Futebol hoje não, tá bom. Mas enfim, então podem ser distrações ambientais, né? E aí botar um exemplo prático, conversar com barulho de fundo, celular tocando, né? Essas coisas definitivamente não ajudam. Eu vou comentar algo aqui que eu acho interessante também. A gente teve um momento na vida que a gente teve uma experiência de estar na Suíça, né? E assim que eu cheguei, peguei um trem e eu estava no meu celular, né, digitando, então no trem cheio de gente e tal, papá. Eu não sei porquê, já faz algum tempo isso. Sabe quando o celular, quando você tecla e aparece o sonzinho da tecla lá, né? E o meu tava nisso, né? Aí uma senhora atrás de mim bateu assim nas minhas costas, assim, você pode desligar né? Ali talvez eu já estava com perda auditiva, pode ser, não me lembro bem, né? Mas eu achei muito interessante, porque a gente estava num ambiente coletivo, num trem que não era só ela, eram várias pessoas, mas de fato o silêncio era algo muito valorizado e eu estava perturbando o ambiente com aquilo, né? Tem uma questão do sociocultural aí também. Também. Aliás, foi muito interessante, porque quando eu vi isso, eu falei, aqui não é o lugar para eu morar. Não é aqui, eu não pertenço a isso aqui não vai dar certo. Eu vou receber muitas multas, vou ter muitos problemas. Não pertenço a isso aqui, é interessante isso, né? E hoje eu olho e falo, não, de fato eu não pertenço, não é para mim, né? Mas é isso, né? Aprendi, eu acho que eu dei uma melhorada, já passou, né? Mas enfim, na época eu achei que eu dei uma melhorada. Mas enfim, esse é o físico. O fisiológico, né? Limitações do corpo que afetam o envio ou a recepção da mensagem, né? Eu falei do aspecto de perda auditiva, mas não somente isso, né? Quando você está cansado, difícil travar uma conversa adequada. Você está cansado, você está com sono, né? Ali não é. Eu tenho um amigo que fala assim, olha, depois das 10 da noite eu não decido nada, né? Eu achava aquilo meio exagerado, me falou, mas 10 da noite, quer pizza, quer água, olha, é o seguinte, não me pergunte nada, que a chance de eu errar é muito grande. Me dê, eu olho, se quiser eu pego, se não quiser eu pego, né? Mas o cansaço, ele impede muitas vezes que a qualidade da comunicação se manifeste. A outra é a fome. Por favor. O TDAH entra onde? Fisiológico ou psicológico? Porque ele impede que você compreenda, que você foque, preste atenção, né? Que a doença hoje praticamente da moda. Desculpa, seu nome. Éder.
Todo mundo ouviu o que o Éder falou? Éder, por favor, levante que tem uma turma lá com perda auditiva que não ouviu bem. Levante, fale lá, fala mais alto. Bom dia. TDAH, a doença hoje assim, que todas as crianças têm praticamente. Isso é psicológico ou fisiológico? Tá vendo? Nós temos algum médico aqui? Nós temos algum terapeuta? Nós temos algum psiquiatra aqui? O Marcos Comando não está aqui na sala. Mas só que não é Oh! fisiológico. Como é que é? O TDAH não é fisiológico. Não é Na fisiológico. verdade, não tem conhecimento científico ainda sobre isso. Entendo. Podemos classificar como psicológico? Tá. Olha, nós vamos ficar com ela por falta de material e de um especialista maior, mas eu acho que ela está sendo humilde. Ah, não, tem mais. Oswaldo. Nós tivemos um curso recentemente sobre transtornos e aconselhamento. Uma das aulas foi toda ela dada por um médico sobre TDAH. Está no site disponível. Tá bom, legal. Fala para ficar gravado. Ó, é o seguinte, tem um... Onde que tá, Oswaldo? O material. No site da igreja, Canal do YouTube, canal do YouTube. Escola Bíblica Fonte, é facinho de achar. Transtornos. Pegou transtornos e o que? Transtornos e? Aconselhamento bíblico, tá? Pastor, é interessante as respostas dele, né? Ele sempre te dá um link hoje em dia. Ano passado eles explicavam e tal. É a modernidade. É o receio de não ter ruído. Você já notou isso? Não, peraí. Se eu falar, pode ter ruído. Se eu jogar no link, né? Tá bom? Você tá satisfeito? Qualquer coisa, o Oswaldo vai estar no intervalo aí, você conversa com ele. Tá bom? Pedro, Mas, Pedro, oi, João. Mas isso aí, que ruído é? Esse ruído. Esse ruído? Não, eu acho que não é ruído. Eu considero como esclarecer. Pelo menos para eu que gosto de mais conteúdo, um link para mim é tudo que eu quero na minha vida, entendeu? Um bom link me ajuda demais, né? Então eu particularmente não considero, né? Mas enfim, então gente, tá vendo o fisiológico aqui? Vamos falar do psicológico. O psicológico está relacionado ao aspecto de emoções, traumas, preconceitos, estados mentais, né? Talvez a gente comece a ver o TDAH mais nessa linha aí, né? Então o ponto é o seguinte, quando a gente está muito emocionado, com as emoções à flor da pele, então, a comunicação ela tende a ser uma comunicação mais ruidosa, né? A nossa mente não está calma, não está assentada, né? Ela está influenciada pelas emoções. No conceito de traumas, é até interessante que, aí voltando na sexta-noite, quando estávamos no Edilson, a gente já estava saindo e estava conversando com a Cláudia e a irmã dela, a Edinha, né? E aí a Edinha chegou até a comentar, falou assim, nossa, Pedro, eu não sei se foi a Cláudia ou a Edinha que falou do conto quando eu quase morri lá em Caldas Novas e tal. Enfim, uma delas comentou lá, né? Por que eu estou pegando esse exemplo? Porque assim, gente, eu devia ter uns 10 anos de idade, hoje eu tenho 60, já se passaram 50. Toda vez que eu leio aquele conto, aquilo aparece para mim como se tivesse acontecido, né? Então, traumas são coisas muito presentes na nossa vida e talvez a gente vá levá-las assim, talvez isso não vai diminuir tanto. Então, assim, quando você toca um aspecto de trauma, a comunicação, o ruído na comunicação aumenta, né? Ou um assédio que alguém pode ter sofrido, um assédio moral, um assédio sexual e tal. Aquilo traz marcas, traz traumas ali, que a hora que você vai tocar no assunto, não vamos dizer, incomum que a pessoa nem sequer queira conversar. Aí não é nem que a comunicação é ruim, às vezes ela nem acontece, porque aquilo é tão caro para a pessoa, aquilo machucou de uma forma tão intensa, né? Que a comunicação acontece até de nem acontecer. E às vezes quando acontece, né? Por isso muitas vezes valores dos terapeutas que é conseguir trabalhar isso aí, dos conselheiros, né?
com muito carinho, com muito cuidado, com muito zelo, para conseguir estabelecer uma comunicação adequada, sem ruídos, né? Preconceitos é alguma coisa também que impede uma boa comunicação, né? Se a gente estiver em alguns ambientes e tal, onde a gente tem um viés que não é daquele ambiente, a tendência é que vai ser muito difícil para a gente ter uma boa comunicação. E estados mentais, né? Aí a gente realmente tem problemas psicológicos, psíquicos e tal, né? E exemplo prático é o seguinte: olha, quando você está com raiva, amigo, como é que você vai conversar com uma pessoa com raiva? Não rola, a conversa não vai rolar. Quando você está muito ansioso, também não vai acontecer. Ou quando você se acha muito mais do que o outro, como é que se estabelece uma comunicação? Muito difícil. Pedro, Oi. queria acrescentar um exemplo. Luto. O luto é um problema que a gente às vezes enfrenta. Eu vou falar de minha parte ontem, tá? Eu estava assistindo um filme e sabe aquele filme? Não tem disclaimer, não precisa ter disclaimer. Uhum. Mas eu não vou falar que filme que é, mas lida com um cachorro ajudando uma pessoa com câncer. E meu pai faleceu faz 7 anos. Mas no meio do filme de latim. Assim, eu saio de perto e eu falo, eu estou assistindo Passalete, eu falei, não vai dar. Depois eu termino. Tá? Pode continuar assistindo, tal, porque às vezes a gente passa por situações que, como está acontecendo agora, tá? O Edilson, a doença dele é muito parecida com a doença do meu pai. E aí às vezes você fica com certas coisas, você está vivendo sua vida, faz 7 anos que meu pai faleceu. E aí quando vê acontece alguma coisa, e você fecha a cara, sabe, o que foi? É gatilho. E assim, não é alguma coisa que foi do filme, é uma coisa pessoal. Entendeu? Mexeu num ponto ali. Ela foi com a Cris e Osmar essa semana também. Sim, a Cláudia comentou. E eu tinha um compromisso no mesmo horário, né? E eu sei que o Edilson perguntou de mim. E o meu compromisso era muito importante também com pessoas do nosso convívio aqui. E eu senti que eu deveria ter ido. Eu vou ainda. Mas eu preciso lidar com uma coisa que é diferente do que... uma coisa é você perder seu pai num processo. Outra coisa é perder o sogro, no caso da minha esposa. Eu sei que ela sente, mas ela às vezes percebe que é como se eu fechasse. É como se eu murchasse num determinado momento. E eu tenho que lidar com isso. Entendeu? E assim, não é uma coisa que você vai falar assim, nunca mais vai acontecer. Não. Eu sinto falta dele. Minha mãe faleceu 2 anos depois. Eu sinto muito falta da minha mãe, mas o que eu sinto em relação à situação do meu pai é diferente. E isso, às vezes, as pessoas precisam entender e respeitar o momento que a pessoa está passando. Que pode ser de uma profunda tristeza por uma coisa que aconteceu faz muito tempo. Muito obrigado. Eu acho que eu não vou precisa pegar. repetir, não, porque eu falo alto e a câmera pega. Eu acho que todo mundo ouviu, né? Eu vou pegar esse gancho para falar de uma coisa menos importante, mas eu acho que vale a pena. Quando eu ouço isso do Guilherme, nós estamos falando o seguinte: é alguém que a carreira dele como professor fez com que ele tivesse que trabalhar muito esses aspectos de comunicação. Não só conceitualmente, mas no dia a dia. Todos esses ruídos aqui numa classe de aula acontecem com que frequência? Uma frequência tsunâmica todos os dias, né? E isso a princípio poderia fazer dele alguém assim, eu já aprendi a lidar com esse luto, né? Mas não é assim, né? E por que eu estou pegando esse gancho? Para que a gente entenda o seguinte: falar
não é necessariamente se comunicar. E às vezes a gente tem esse hábito assim, não, mas eu sei me comunicar, eu falo. Assim, meu filho, falar é um estágio, né, muito inicial e primitivo daquilo que a gente chama de comunicação, né? A comunicação, e se vocês me permitirem, deixa eu só voltar aqui, ó. Olha que coisa interessante. Vamos tentar olhar para essa definição de ruído no contexto de comunicação, né? Então ele diz assim, ó, a comunicação é uma mensagem que foi compreendida pelo outro como o emissor gostaria que o outro compreendesse. Existe uma grande sofisticação nisso, né? Isso é muito mais do que falar. Vírgula, e já vou dar o ponto final. Na prática, então, o que isto significa? O se comunicar bem é um aprendizado. Se nós não entrarmos nesta escola, nós não vamos aprender. Eu diria o seguinte, se a gente quiser aprender na raça, tem uma chance razoável de você não conseguir, não vai dar tempo, não tem tempo de vida suficiente para você chegar a ser um bom comunicador. Então, todo e qualquer esforço, todo empenho para se comunicar melhor, mas vale muito a pena, né? Porque uma boa comunicação tende a gerar relacionamentos profundos. Comunicações pobres geram relacionamentos pobres. Isso, eu falo assim, não, mas Pedro, mas quando é marido com mulher, não é, porque é tanto tempo junto que na raça vai. Não vai. Não vai. E quando vai de uma forma desestruturada, lenta, que faz com que o quê? Olha, bem, agora nós completamos 80 anos de casado, e não é que agora a gente está começando a entender? Ah, a gente perdeu a vida inteira, então precisamos nos dedicar mais a isso, tá? Vou voltar para cá, tá? Vou para o semântico, né? Deve ter alguns irmãos que falam assim, mas ô Pedro, cadê a Bíblia? Eu jurava que eu imaginei que em 10 minutos eu passaria por isso aqui. Não passei, mas daqui a pouco a gente vai ver alguns textos bíblicos que corroboram isso aqui. O semântico, aquilo que eu falei, uso diferente das mesmas palavras, né? Liberdade, fé, autoridade, significam coisas diferentes para cada pessoa, né? Então, muitas vezes, se você não acertar, né, a taxonomia, seria isso, né? Olha, nós vamos conversar, mas olha, tem aqui uma taxonomia, vamos ler eu, vamos ler você, a gente compreendeu isso, dá para a gente conversar, né? Isso é extremamente importante. No nosso meio, então, né, tende a ser de uma complexidade muito grande. E por último, sociocultural. Guilherme. Voltando no semântico, também tem um aspecto que eu acho que é importante ressaltar, que é a questão de figura de linguagem. Quando você falou de chão como concreto, eu perdi o chão. Tá vendo? Por quê? Porque muitas vezes alguma coisa concreta entra numa figura de linguagem como algo abstrato. E isso, para uma comunicação intercultural, transcultural, é muito relevante. E às vezes a gente tem até alguns casamentos no nosso contexto assim, que são transculturais. Algumas pessoas que nós conhecemos aqui na igreja, que se casaram com estrangeiros ou que se casaram com pessoas de estados bem distantes. Quando você falou que você estava num trem na Suíça, para mim, cara, que trem é esse? Né? Para mim, trem é qualquer coisa. Mineiro, sem dúvida. Porque a hora que falou trem, eu pensei assim, que trem que ele está falando? Ele estudou lá. Tá certo que e era o trem. Paulista, mas você estudou lá, você sabe.
sabe que trem para E trem é tudo pro mineiro, menos trem, né? Mas essa é Então, a assim, coisa. a gente tem que tomar um cuidado que a figura de linguagem, principalmente para algumas pessoas, que às vezes tem até transtornos mentais, tem dificuldade de entender dentro de figura de linguagem. Numa questão sociocultural, que vai ser o próximo, Já vou de pra essa. que você tem um casamento, um relacionamento transcultural, a interpretação vai ser completamente equivocada, né? Uma dupla negação numa língua é normal, numa outra língua é obrigatória, numa outra língua é proibida. Né? Você usar a dupla negação, dependendo do idioma, você pode fazer, você não deve fazer. Perfeito? Pegando o gancho do Guilherme, né? Pegue o gancho. Pegando, falando de família, né? Gancho é bom. Você criando, o gancho tem que tomar cuidado quando você vai falar com crianças, né? Seja seus filhos, de idade até 10 anos, ou os que dão aula para semear também. E figura de linguagem pode acabar com uma aula sua sobre sei lá, Moisés, por exemplo. Ótimo. Porque aqui nós somos adultos, né? E estamos falando com crianças de 5, 8 anos. E aí você usa a figura de linguagem. Olha, no intervalo vamos conversar sobre isso. Eu tenho um exemplo para colocar, mas eu não vou colocar aqui agora não, senão vai nos afetar. Mas tem tudo a ver, idade, né? É algo extremamente importante também. Cada faixa etária tem o seu contexto, né? Mas beleza, então sociocultural, acho que já falamos um pouquinho aí, tá bom, né? E esse slide é para dizer o seguinte, né? Muitas vezes você está num ambiente que não... Peraí, aqui é o físico, olha, é muito comum tá tudo junto e misturado. E isso faz com que? Faz com que muitas vezes a gente não consiga discernir, e aí a gente quer forçar uma comunicação, e ela não acontece. Vou dar um exemplo clássico, né? Por alguma razão, vários dos nossos irmãos aqui gostam de ir na 380, que é a padaria aqui, né? Na entrada de Barão, né? Eu mesmo já fui, vou algumas vezes e tal, mas para mim está muito claro e definido o seguinte: a gente vai sentar em cima ou a gente vai sentar embaixo? Se for embaixo, eu diria o seguinte, ó, nós não vamos conversar, nós vamos tomar café, eu olho para você olha para mim e tal, né? Vou fazer como os outros, passo um link, quer ler depois e tal, brincadeiras à parte, mas enfim, porque o ruído ali embaixo, muitas vezes, ele é intenso. E aí a hora que você dá aquela subidinha, ainda mais que você não tem ninguém ali em cima, é uma coisa deliciosa, então ali você pode conversar, né? Às vezes em cima e embaixo também não dá, né? Depois eu dou algumas dicas de padaria que ninguém conhece, mas é só para quem quer mesmo ir, né? Se eu der, vocês vão começar a aparecer lá, vai me atrapalhar. Então não vou colocar aqui não. Mas tem umas em Barão, uns cantinhos assim, pouca gente conhece. Beleza. Então nós terminamos, agora tocou o sino, nós terminamos essa parte e depois nós vamos para a barreira, para uma comunicação, uma boa comunicação, e a gente encerra com as aplicações. Tá? Vamos tomar um café. Mas então vamos lá. Olha, o Oswaldo tocou num sexto ponto que faltou mesmo, viu? Que daqueles ruídos tem um ruído chamado espiritual, né? E eu vou fazer um gancho, mas esse gancho eu acho que é um gancho meio fraco, mas só porque eu acho muito relevante. A gente estava aqui no intervalo conversando e veio a pergunta sobre um pouquinho sobre as parábolas. Como é que eram as parábolas, né? Se você olhar, as parábolas em si, elas tinham uma sofisticação, muito obrigado, tinha uma sofisticação tão interessante, de uma complexidade, a forma do uso dela, porque olha que coisa, né? O Senhor dizia que falava em parábolas para que alguns compreendessem e alguns não compreendessem. Então, olha a sofisticação nela.
eu estou me comunicando, mas com uma parte aqui, eu nem quero me comunicar. Não faço, eles não vão entender o que eu vou falar. Mas essa parte aqui vai. Né? Então você vê, as mesmas palavras, num contexto da parábola, né? Ela era uma comunicação assim, engraçada, né? Ela pulava uns, chegava em outros. Né? É só isso que eu queria comentar, para dizer assim, ó, o Senhor, de fato, além de ser o nosso Senhor, é o maior mestre em comunicação, né? Que a gente já viu, a gente nunca vai ver coisa igual, né? E uma outra coisa linda nas parábolas é o quê? É algo que nós não conseguimos, assim, dificilmente nós conseguiremos. Como é que você pode ser simples e profundo ao mesmo tempo? Isso é algo, assim, de gênio, né? Isso é uma coisa fantástica, né? Simplicidade e profundidade. Se a gente for ver, né, quando nós queremos ser profundos, nós tendemos a ser complexos. Nós tendemos a usar vocabulários mais extensos. Né? E geralmente, quando a gente tem um vocabulário pequeno, a gente tem muita dificuldade de ser profundo. As parábolas conseguem essa maravilha da simplicidade em harmonia com a complexidade. É um show, é uma coisa assim que você bate o olho e fala assim, é divino, né? É de fato uma comunicação que ela é espiritual. Né? E é engraçado, eu estou falando isso, eu vou parar. Mas deixa eu só colocar mais uma coisa, né? É a beleza de que as parábolas acabam expressando a graça. Né? No final das contas, a graça é para quem? É para todos. Né? Então, se o Senhor Jesus viesse como Francis Schaeffer, a gente estava porco. Entendeu? Estava porco. Né? Uma linguagem extremamente rebuscada. Né? E o Senhor vem e consegue falar com extrema simplicidade, sem perder nada de profundidade. Né? Isso é lindo, isso é para se admirar cada vez que vocês se aproximarem das parábolas, lembrem disso aí. Né? Um show de comunicação. Né? Tá bom. Então vamos falar sobre as barreiras para uma boa comunicação. Aí listamos 6. Né? Mas eu gostaria que vocês atentassem para o título que eu coloquei no slide. A relevância do clima relacional para uma boa comunicação. Então, mesmo que a gente trabalhe aqueles outros aspectos, físico, fisiológico, psicológico, sociocultural, enfim, mesmo que a gente trabalhe isso, isto ainda não é suficiente para uma boa comunicação. A boa comunicação, ela demanda algumas coisas que estão relacionadas ao clima, ao ambiente, ao clima relacional, ao ambiente, muitas vezes de aconchego, de intimidade, né, para que aquilo aconteça de forma adequada. E aqui a gente vai procurar tratar alguns desses atributos. Esse eu não tenho pretensão, quase no outro também não tinha, né? De que seja uma lista exaustiva. Talvez tenham realmente mais aqui, mas esses 6 eu acredito que são todos eles muito importantes. Eu vou passar rapidamente aqui para a gente tratar de um a um. Falta de escuta ativa. Estou ouvindo, mas não estou prestando atenção devida. Né? Excesso de ruído emocional, né? Às vezes manipulações, às vezes, enfim, jogos emocionais aí, ausência de empatia, falta de feedback, sobrecarga de informação, falta de confiança. Deixa eu passar rapidinho nisso aqui, vocês já deram uma olhada, vou falar um a um, porque aí a gente vai trazer as escrituras e vai trazer algumas pessoas que falam sobre esse tema. Primeiro, uma definição aqui do que seria a falta de escuta ativa.
eu achei isso aqui muito interessante, né? Quando em vez de ouvir, a pessoa já está preparando a sua resposta. Isso impede uma escuta ativa. Talvez eu tenha colocado essa porque a primeira porque, nossa, eu sou bom nisso aqui, viu? Isso é um grande defeito, né? Procuro trabalhar, já consegui racionalizar e por um tempo eu fiquei muito bem com isso, né? Hoje eu estou mal porque essa racionalização não tinha nada a ver com as escrituras, né? Eduardo. Só o microfone ajeitar Na boca. Na boca aqui. Pronto. Muito obrigado. Ficou bom, hein? Então, falta de escuta ativa. Quando em vez de ouvir, a pessoa já vai preparando a sua resposta. Eu gosto muito, eu estava vendo o filme do Winston Churchill, eu gostei muito dessa frase aqui, né? Quer parar de me interromper quando eu estiver interrompendo você? Né? Eu achei que assim, rapaz, esse cara tinha um humor assim, muito aguçado, né? Mas é um pouco, muitas vezes, numa conversa que você está tendo com uma pessoa, isso está aparecendo, né? Você só está esperando ela dar uma respiradinha para você entrar, né? Isso definitivamente não é uma escuta ativa, é uma falta de escuta ativa. E aí a gente vai para as escrituras, né? Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Aqui está a dica. Existe uma sequência numa boa comunicação. E ela começa sempre com o quê? Disposição de ouvir. Disposição de ouvir. Eu acredito que cada um de nós, até porque não tem nem sequer adolescentes aqui, já identificou na sua vida aquelas pessoas que você mais gosta. A tendência é que essas pessoas são prontas para ouvir. Pessoas que são prontas para ouvir olha, eu vou te falar, é uma bênção de Deus que você encontra na sua vida. Então, esse é um ponto que eu gostaria que ficasse com vocês. Um outro, né, é quase com a bronca aqui, né? Provérbios 18:13. Quem responde antes de ouvir comete o quê? Insensatez. E passa vergonha. Alguém já teve dentro de Provérbios 18:13? Se eu fosse um polvo, eu levantaria os outros tentáculos também, né? Nossa, é desconfortável, né? É desconfortável, né? Porque muitas vezes você não compreendeu, você atropelou, né? Às vezes ofendeu, né? Isso é uma coisa complicada, né? E C.S. Lewis tem algo que eu acho muito interessante aqui, porque ele faz uma conexão da falta de escutativa com o amor, né? Ou da escutativa com o amor. A maioria de nós não ouve com a intenção de entender, mas de responder. O amor começa quando deixamos de pensar em nós mesmos tempo suficiente para ouvir o outro. Então, a escuta ativa, ela é uma forma de amor. No final das contas é isso. Olha, você é importante para mim.
cada palavra que você falar, eu vou buscar ao máximo compreendê-lo. Isso é um gesto de amor. Então, tudo bem, né? Nessas horas dá aquele silêncio normal, porque a tendência, se vocês forem seres humanos, fala assim, já aconteceu com a minha esposa, aí já não entendeu nada, né? O ideal do silêncio seria o seguinte: olha, como é que me achou aqui? Né? Wesley. Todos nós precisamos de um divã no momento. Estão ouvindo? Todos nós precisamos de algum divã em algum momento. Eu acho que eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais. Fala um pouquinho mais. Sozinho? É suficiente? Tá bom. Por favor. E quando ela quer ouvir, a pessoa não quer falar. Ela sabe que a pessoa está matutando e não quer expor o pensamento. Como é que é quando ela quer ouvir e você não quer falar? Ó, o Guilherme vai dar a resposta. As perguntas fáceis eu respondo, as mais complicadas eu passo. Ali tem um grupo de professores ali, ó, qualificados. E aí, em última instância, a gente tem o pastor. Tá bom? Essa aí eu vou passar para o Guilherme. Ô, Oswaldo, fica preparado, se você não der uma boa resposta. Pensando no professor de biologia, né? Várias vezes, ao longo dessa minha caminhada longa com a Salete, ela falava que eu estava numa concha, que eu me fechava. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma parábola na figura de linguagem do tatu-bola. Né? O tatu-bola, a hora que ele se sente acuado, ameaçado, ele se fecha. E esse é um pecado meu. Tá? Esse eu reconheço. E às vezes pode ser do irmão. Né? Então, assim, às vezes o homem tem uma tendência de acuado, o homem masculino, de acuado se fechar no relacionamento. Muitas vezes a mulher vai falar, e concordo plenamente. Às vezes o que a gente precisa é para o relacionamento. O contrário disso seria uma escuta reativa, né? Uma escuta que sempre está pronta para responder e não para caminhar junto. E caminhar junto é um desafio, porque nós somos diferentes. Eu e a Salete, várias vezes a gente olha, não tem muito a ver em termos de passado, escolhas profissionais, etc. Mas quando Deus nos chamou, e isso é bíblico, você permanece como foi chamado. A gente estava já caminhando juntos. E a gente deve permanecer nesse caminhar junto, apesar das diferenças. Então, eu não vou dar um negócio para abrir concha de ostra, né, para a irmã. Que talvez vai ter até um efeito contrário, né? Exatamente. Mas assim, é uma coisa que muitas vezes o homem tem que reconhecer a sua dificuldade em se expressar, e é orgulho, isso chama orgulho. Né? Eu sou o líder da casa, isso é orgulho, porque na maioria das vezes que eu ouvi o conselho dela, na imensa maioria, ela não está aqui para falar, se não é, né? Mas na imensa maioria, os conselhos que ela me deu, as orientações no sentido de auxílio que ela me passou, deram certo. Muito bom. Ajudou? Mas ele falou, ele tem complexidade, depois eu vou falar simples, tá bom? Mas só isso que eu entendi também, que às vezes o homem tem a tendência de ficar em silêncio. Vocês estão ouvindo? Não, acho que não está. Se repete. Isso na brincadeira. Que às vezes Eu o vou homem tem tentar. a tendência de ficar em silêncio para evitar um conflito. Ah. Mas às vezes os conflitos são necessários. Ah. Eu falei para ela. Vocês estão notando que esse assunto é muito mais familiar do que a gente pensa, né? Então, beleza?
Não, mas ótimo, boa colocação, né? Eu vou falar depois um pouquinho sobre silêncio, e aí eu volto a tocar aqui. Mas para simplificar as coisas, né? Eu diria o seguinte, né? No meu caso, vamos resolver isso? Vamos. Uma lasanha, um cozinho, entendeu? Um cafuné, olha, abre, se for tatu bola, pega a dica, tá bom? Né? Chocolate pode ser, enfim, cada um vai de um jeito, né? Mas enfim, tudo bem, gente, escutativa, poderíamos falar mais, mas eu acho que isso é muito importante, né? E isto está relacionado muito à mudança de modelo mental, viu? Né? E aí, já que o Guilherme falou mal da nossa classe aqui, eu vou continuar nisso. Né? A gente tem esse contexto de que toda pergunta precisa sair uma resposta imediata. Isso nos dá uma pressão absurda. Então, com o tempo, você vai notando o seguinte: pode vir a pergunta, não põe a pressão de que tem que vir a resposta. A única coisa que você precisa é prestar muito atenção à pergunta e depois você vai refletir, gastar tempo nisso. Então, pode ser que a resposta venha no outro dia, na outra semana, e coisas desse tipo, né? Então, aí tem um contexto de time que, às vezes, por alguma razão, talvez o aspecto social, cultural que a gente vive hoje, do imediatismo, que parece que toda pergunta que se faz tem que vir uma resposta de imediato. Isso não é verdade, né? Isso é um aspecto que às vezes até toca o contexto do orgulho, né? Se eu sou muito bom, então o que eu sei? Tudo. Então qualquer pergunta tem uma resposta, né? Não funciona assim. Vamos para o próximo? Excesso de ruído emocional. Quando o diálogo desperta medo, culpa ou defesa. Então, quando você está conversando com alguém, né, e aquele alguém expressa medo, culpa, defesa, dificilmente você vai ter uma boa comunicação com essa pessoa, né? Isso pode ser o quê? Um chefe autoritário, né? E aí o que acontece, eu vou falar daqui a pouco, mas assim, quando a gente está dentro desse contexto, a gente meio que entra no modo sobrevivência, né? Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai responder aquilo que a pessoa quer que a gente responda. Porque você está mais no contexto de querer aplacar a ira da pessoa. Não, eu concordo, não. Você entra nesse modo, né? Mas o que acontece? Aquilo que você falou, você não falou aquilo que você crê, que você acredita. Você falou para agradar ao outro, né? E a comunicação boa não se estabeleceu, né? Então, isto é muito, muito comum, né? E aí o texto das Escrituras que eu trouxe para vocês é Provérbios 15:1, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Aqui eu trouxe isso aqui para dizer o seguinte: olha, é na calma que você encontra a boa resposta. E o que é calma? É um ambiente de descontração, é um ambiente agradável, é um ambiente de conforto, de aconchego, né? A resposta tende a vir dentro desse tipo de ambiente. E em função disso, o que acontece? Desvia a fúria. Mas a palavra ríspida, né, falada de uma forma agressiva, desperta no outro a ira. É natural que essas coisas aconteçam. Por favor. O chocolatinho que o Fernando falou semana passada é uma resposta boa, né? Alguém pode complementar? Eu não tive aqui a semana passada. Então você mesmo. Vai lá. O Fernando estava dando exemplo de como a gente dá algumas respostas para a esposa, né? Tipo, eu tô gorda, eu tô feia. Ele fala assim, você não quer um chocolatinho? Eu acho que eu não sei se eu entendi bem o contexto.
Tá? Mas enfim, gente, isso é muito importante. Sabe o que é engraçado? Dependendo da discussão, já aconteceu comigo com a minha esposa. Você tenta falar, não, tá tudo bem. O que tá tudo bem? O quê? Eu levanto, você fica mais nervosa ainda quando você responde uma resposta mais tranquila. Fala assim, você tenta aplacar a fúria dela e ela levanta mais nervosa. Não, mulheres são um problema, viu? Peraí, alguém me procurou no intervalo e eu falei, olha, e falou em misoginia, quem que foi? Ah, é você. Por favor, agora aproveita e faz aquele comentário que você fez, que eu tinha pedido para você. Isso é muito importante. Vai lá. O comentário foi justamente, o pessoal já comentou um pouco aqui, que a mulher tem a tendência de procurar o homem para conversar e o homem não se sente pronto para falar, né? E às vezes isso, algumas mulheres tratam até como misoginia, de dizer assim, mas você está julgando que a mulher é que é o problema, né? Só que ele me colocou muito bem, não é bem assim, porque o homem também tem um lado dele, né? Então, eu acho que o importante na comunicação, principalmente além de a gente saber ouvir, né, é saber fazer boas perguntas, né, e esperar o momento certo de conversar. Porque eu acho que assim, é empatia, perguntar para o outro, olha, você está no momento bom para conversar agora ou não? Quando é que vai ser? Quando é que eu posso te procurar de novo? O importante é resolver a questão, não é deixar a coisa debaixo da tapete. Muito obrigado. Ô, gente, olha, eu já estou começando a gostar dessa aula, tudo bem que já está no final. Eu achei que ela ia ser chata, ela está legal, eu estou curtindo, né? Imagino que, espero que seja assim com vocês também. Mas aqui é uma frase do Timothy Keller que é muito interessante, né? Aí ele já vai para um lado, assim como C.S. Lewis foi para o lado do amor ali para trazer para o jogo, o Timothy Keller foi para o lado da idolatria. Então ele diz assim, a idolatria sempre grita mais alto que a fé. E seu ruído nos impede de ouvir o Deus que fala em silêncio. Então o ponto é o seguinte, né? Se temos ídolos na vida, e a tendência é que ao longo da vida, por erro nosso, a gente cria esses ídolos deixam a nossa visão turva, né? E a nossa comunicação, ela fica enviesada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma casa, ou pode ser um carro, ou pode ser mudar para o Canadá, ou pode ser filhos, ter filhos, de repente não consegue ter filhos, enfim, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a idolatria, ela grita. Não existe idolatria calma, serena, não existe, né? A idolatria é sempre esguela, entendeu? E nessa dela esguelar, a gente tem dificuldade, porque é muito comum que a fé não grita, né? Existe um respeito, existe um timing, existe algo mais sobrenatural, mais gracioso, né? Às vezes é um silêncio, né? Então a gente precisa entender que a gente vive esses conflitos. Agora você vai falar da... Não, vou falar que você está percebendo que a tendência das pessoas estão falando sobre relacionamento familiar, casal. Acho que a sensibilidade da aula está caminhando para esse lado. Tá, sem querer, né? Querendo? Então tá bom. Muito bom, obrigado. Tá bom. Vamos mais um pouquinho para frente. Pedro. Oi. Tem um texto de Provérbios 15, 23, que fala assim: dar resposta apropriada é motivo de alegria. Como é bom o conselho na hora certa. Oh, maravilhoso. Olha, esse precisa entrar aqui na... Você tem meu WhatsApp, manda isso aqui. Provérbios 15, 23. Todo mundo ouviu? Não. Então, Zé Luiz, essa você levanta e fala mais alto. Proclame. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23 fala: dar resposta apropriada é motivo de alegria,
E como é bom um conselho na hora certa. Até o bom conselho tem hora certa. Tem a hora certa. Maravilhoso. O danado do Salomão, é coisa chique o cara, né? Realmente abençoado mesmo. O Senhor falou, olha, eu vou dar uma porção aqui de sabedoria das boas, né? É impressionante, né? Maravilhoso, muito bom. E vamos para o terceiro aqui, ausência de empatia. Quando o receptor não se coloca no lugar do emissor, o que gera distorção de intenção. Gente, isso aqui, principalmente no momento que a gente vive, né, de uma certa autoafirmação individual de cada um querendo realizar seus sonhos e tal, empatia tende a ser um artigo raro. E a gente precisa entender, isso vai ser uma barreira para a comunicação. Quando você não se coloca no lugar do emissor, daquele que está falando e tal, gera distorção de intenção. Pedrinho, né? Raquel, por favor. Aquilo que ele comentou, que a mulher, que ele quer, a mulher reclama de alguma coisa, calma, né? Não. É o lugar de entrar agora com essa empatia, porque muitas vezes ela não quer ouvir nada. Ela só quer um abraço. Bem colocado. Concorda, abraça, não fala nada. Depois que o negócio acalmar, você fala. Maravilhoso isso que você colocou, porque é o seguinte, gente, existe também uma comunicação não verbal. E talvez a gente precisa utilizá-la mais, né? Muitas vezes um abraço resolve tudo. Já dizia J Quest, não é? Mas enfim, não vou citar a música aí, né? Mas olha, um abraço faz diferença na vida, viu? Só sabe quem já recebeu, né? Ótimo, muito bem colocado. E aqui eu tenho a Martha Stewart, que eu acho legal. Eu estava vendo no Netflix um documentário sobre ela, e ela falou isso aqui, eu achei legal. Eu não tenho tempo para os problemas dos outros, mas mal dou conta dos meus, né? Então meio que mostra assim, o espírito do mundo, né? É cada um que vai cuidar dos seus problemas, né? Como é que vai ser a comunicação? Olha, a melhor comunicação dentro desse critério é uma comunicação de um manda e o outro obedece. E, inclusive, se isso acontecer numa boa, você pode gerar empresa, você pode fazer várias coisas, né? Mas, de alguma forma, você não vai gerar aquilo que o Senhor gostaria, né? O amor de um para com o outro, né? Nesse tipo de ambiente não tem amor, né? Tem uso do outro, né? Enfim. E aí, eu acho, na carta de Paulo aos Romanos aqui, eu não sei, por alguma razão, nos últimos anos, eu fico falando disso o tempo inteiro. É difícil a semana que eu não comento com alguém sobre esse trecho. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham o mesmo modo de pensar entre vocês. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Pedro, e o contexto aí é justamente o que você acabou de falar, é a contracultura cristã, certo? Não tomar a forma do mundo, né? Exatamente, né? Isto aqui é forma divina na sua essência. Nossa, se o Espírito que está em mim, se eu conceder a liberdade para ele se manifestar, dá nisso, termina nisso. Eu me alegro com a alegria do outro, eu me entristeço com a tristeza do outro, né? Eu olho para mim e vejo a minha limitação, e eu sei quão falível eu sou, quão limitado eu sou, né? Então, isto é a essência. E aí volta um pouco aquilo que eu falei. Ficar perto dessas pessoas aqui não dá vontade de ser embora, né? Você vai tomar café com pessoas assim, o café que era para ser meia hora, dá 1, 2, 3, 4, você vai indo, você fala, nossa, dá para ficar aqui para sempre, né? Essas pessoas são muito agradáveis, né? São conhecidas como cristãos que estão levando o evangelho na prática do dia a dia. Só um comentário. Isaac. Você
comentou da Marta, né? Da Martha Stewart. Você vai falar da outra Marta? Não, ela está falando sobre o individualismo. As coisas chegam para a gente e a gente não consegue enxergar outras pessoas que estão em volta da gente. A gente quer resolver os nossos próprios problemas, que são grandes. E considerar o outro é o que a Bíblia nos traz. Jesus sempre falava, olha para as pessoas, considere. A esposa quer ser considerada, o marido quer ser considerado. Então, tirar os olhos de si mesmo, que é o mal desse século, é o que a Bíblia traz, que a gente deve fazer. Existe uma pessoa que mora comigo aqui, que bom, qual que é o problema dela, qual que é o andamento da casa, como é que a gente pode resolver isso, em que horas, em que momento. Por favor. Só complementando o que ele está falando e expandindo um pouquinho isso, falando um pouco sobre a importância da vida em igreja, houve uma época que eu e minha esposa, a gente estava recém-casados, a gente estava entre igrejas, né, e com os nossos amigos mais próximos morando distante, e a gente passava um monte de angústia, assim, olhando para dentro do casamento, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né, e isso ia angustiando a gente. E a gente então teve a oportunidade de encontrar esse casal muito amigo nosso, e a gente conversando com eles, e eles passaram para a gente os problemas deles, né? E assim, por um lado, a gente pode falar assim, puxa vida, que alívio, são os mesmos problemas que os meus, né? Então, vocês estão ouvindo aí? Essa vida em comunidade, quando a pessoa fica fechada, como ela fala ali, a Márcia, eu mal dou conta dos meus problemas, é justamente porque você só pensa nos seus problemas, fechado, é que você não consegue ver que os outros passam os mesmos problemas que você. Isso traz um alívio muito grande. Às vezes não é nem a resposta, mas é o fato de não estou sozinho. Não estou sozinho, exatamente. A vida em comunidade, a vida em igreja tem essa vantagem. Verdade. Você consegue, essa troca permite você ver que é normal, isso acontece e você tem que lidar com isso de uma maneira mais sábia. Minha avó, de uma forma muito irônica, ela dizia assim: a desgraça completa já é meia alegria. Mas eu acho que cabe mais ou menos, tá? Mas enfim, eu gostei, acho que é legal. Gente, então vamos lá. A ausência de empatia, quando olhamos o outro apenas como adversário, perdemos a chance de ver nele o mesmo milagre que somos. Isso é muito importante, né? Olhar para um outro, aí vou pegar exatamente isso. Olha, o outro é muito parecido comigo. A hora que você tem essa identificação, tende a ter um contexto de fortalecer esses relacionamentos, né? Agora, gente, ali estão dizendo que faltam 5 minutos. Eu vou correr aqui. Agora eu vou pedir para só nesses 5 minutos vocês segurarem um pouquinho aí, tá? Mas quando terminar, podem vir aqui e a gente conversa. Falta de feedback, né? Que acho que toca um pouquinho até daquilo que você comentou, né? É quando, sem retorno, o emissor não sabe se foi compreendido. E aí a comunicação se torna unilateral. Isso é algo, principalmente, de quem está ouvindo. Meu filho, dá um sinal, né? Por exemplo, vocês não têm a menor ideia do bem que vocês me fizeram falando aqui comigo, né? Eu fico imaginando a dor que existe no pastor quando vai fazer uma pregação e por limitações ele não pode perguntar, né? Aí ele fala, terminou. Rapaz, se não aparecer ninguém ali no final para conversar, dá um vazio. Não significa que foi ruim, né? Mas eu estou dizendo o seguinte: a falta de feedback, ela causa no emissor essa estranheza. Meu Deus, será que entenderam? E aí eu trago essa do Frank Sinatra numa das entrevistas, né? Que achei interessante, né? Realmente ele era a voz e o ego também, né? Eu falo, você ouve, é simples. Entrevista é assim, entendeu? Eu falo, você ouve, acabou. Não tem feedback nisso aqui.
né? Mas aqui tem feedback. E esse feedback aqui era tão intenso que o autor disse o seguinte: olha, é ferro que afia o ferro. Gente, peguem 2 vergalhões e tal e faz o que sai? Sai faísca, né? Aquilo aumenta a temperatura, né? Então, esse contexto de feedback, muitas vezes vai trazer isso, o que não é ruim. A gente pode até, nossa, eu não esperava. Mas olha, isto a compreensão muitas vezes necessita do feedback. Tá? Nenhum homem é sábio bastante. Agora eu já entrei no modo embora, né? Vamos embora? Vamos. É o seguinte, eu não vou correr o restante não. Quem quiser o material eu coloco. E eu vou terminar com a oração aqui. Nossa, hoje realmente... hoje eu achei que a aula era de 12 horas, provavelmente, né? Não sei onde que eu estava com a cabeça, mas enfim. Né? Depois eu deixo aqui para vocês anotarem, mas eu queria terminar com uma oração, terminar dentro do horário, tá? Senhor, obrigado por nos ensinar a ouvir e a falar com amor. Ajuda-nos a entender, ó Pai, uns aos outros, a confiar e a cuidar das nossas amizades, e que as nossas palavras tragam paz e nossos ouvidos saibam acolher com atenção. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus.